Imagine por um momento que você caminha pelas ruas de paralelepípedos de uma pequena cidade no sul da França. É maio, e milhares de pessoas de pele morena, vestidas com roupas coloridas, enchem as ruas cantando melodias ancestrais. Elas se dirigem a uma pequena igreja onde, no altar, repousa uma estátua de uma mulher jovem de pele escura, coroada como uma rainha, com um manto que brilha sob as velas acesas por gerações de devotos. Seu nome é Sara Kali, Sara a Negra, Sara a Egípcia. E segundo as tradições que sobreviveram por mais de 1000 anos, esta jovem não é apenas uma santa popular, venerada pelos ciganos da Europa. Segundo os manuscritos que a igreja nunca quis que você visse, segundo as tradições que resistiram a séculos de perseguição e esquecimento, Sara Kali guarda um dos segredos mais explosivos do cristianismo. Você está preparado para ouvir algo que poderia mudar tudo o que você acreditava sobre a linhagem sagrada? Durante mais de 500 anos, todo mês de maio, uma multidão se reúne em Sainte-Marie-de-la-Mer, uma pequena cidade costeira da França. Eles vêm da Espanha, da Romênia, de toda a Europa. São ciganos, descendentes de povos que preservaram memórias que antecedem os concílios, que antecedem os papas, que antecedem até a formação do cristianismo como o conhecemos. E todos vêm venerar Sara. Mas aqui está a pergunta que deveria mantê-lo acordado esta noite. Se Sara Kali é apenas uma figura folclórica, por que sua veneração sobreviveu às cruzadas, à Inquisição, às perseguições nazistas, a todas as tentativas de erradicar as tradições ciganas? Por que uma simples lenda gerou uma devoção tão profunda que transcende fronteiras, idiomas e séculos? Os historiadores oficiais dirão que Sara é simplesmente uma adição tardia às lendas de Maria Madalena, que é folclore, que não há evidência real de sua existência. Mas e se eu te dissesse que nos manuscritos coptas do Egito, preservados em mosteiros que nunca caíram sob o controle de Roma, há referências a Sara a Protegida? E se eu te dissesse que nos textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, em 1945, há menções de a filha que levou a semente de luz? E se eu te dissesse que as próprias tradições ciganas, transmitidas oralmente durante gerações, conservam detalhes sobre Sara que coincidem estranhamente com os fragmentos de manuscritos que os arqueólogos estão descobrindo apenas agora? Veja, há algo profundamente perturbador na maneira como a história oficial trata Sara Kali. Não a atacam, não a desmentem agressivamente. Simplesmente a ignoram, como se esperassem que, ao não mencioná-la, eventualmente desaparecesse da memória coletiva. Mas Sara se recusa a desaparecer. Nos arquivos do Vaticano, segundo pesquisadores que tiveram acesso limitado, existem documentos do século IV que mencionam as tradições heréticas sobre a descendência sagrada em terras gaulesas. Documentos que falam da veneração inadequada a figuras femininas não canonizadas no sul da França. Por que o Vaticano estaria preocupado com a veneração de uma simples lenda cigana? Por que os concílios medievais emitiam advertências específicas contra as tradições sobre a filha egípcia? Por que durante a Inquisição perseguiam-se especificamente aqueles que preservavam as memórias sobre Sara a Protegida? A resposta, segundo os documentos que estão emergindo de bibliotecas monásticas e arquivos privados, é arrepiante em sua simplicidade. Sara Kali não é folclore. Segundo as tradições preservadas mais antigas, segundo os manuscritos que sobreviveram nas comunidades que Roma nunca conseguiu controlar completamente, Sara Kali era a filha de Jesus e Maria Madalena, a herdeira direta da linhagem sagrada que a Igreja Institucional decidiu que o mundo nunca deveria conhecer. Mas antes que você descarte isso como outra teoria da conspiração, considere isto. Por que as tradições ciganas sobre Sara incluem detalhes específicos sobre rotas de fuga desde a Palestina até o Egito, que coincidem exatamente com as rotas comerciais documentadas do século I? Por que seus festivais incluem rituais que arqueólogos reconhecem como similares às cerimônias cristãs primitivas? Anteriores à institucionalização romana do cristianismo, por que a iconografia de Sara,
inclui símbolos que aparecem nos manuscritos gnósticos, mas que a Igreja Oficial nunca adotou. Esta não é uma história sobre folclore cigano. Esta é uma história sobre a memória mais perigosa do cristianismo. Uma memória que sobreviveu nas margens, preservada por povos perseguidos, transmitida em sussurros e canções, mantida viva por aqueles que Roma nunca conseguiu silenciar completamente. E se esta memória é verdadeira, se Sarah Kali realmente era quem as tradições dizem que era, então tudo o que te ensinaram sobre o cristianismo primitivo, sobre a sucessão apostólica, sobre a linhagem sagrada, precisa ser reescrito, porque Sarah não era apenas a filha de Jesus. Segundo os documentos que você vai conhecer, Sarah era a portadora do verdadeiro legado espiritual que Jesus quis transmitir à humanidade, o legado que a Igreja institucional enterrou para consolidar seu poder político. Você está preparado para descobrir por que Sarah Kali é o segredo mais perigoso do cristianismo? Para entender quem era realmente Sarah Kali, precisamos começar por algo que os historiadores oficiais raramente mencionam. As tradições do povo perduram quando as instituições querem enterrá-las. Os ciganos da Europa preservaram durante mais de 1000 anos uma história que nunca aparece nos evangelhos canônicos, que nunca foi reconhecida pelos concílios, que nunca recebeu o selo de aprovação de Roma. Segundo as tradições Calé preservadas oralmente, Sarah não era simplesmente uma seguidora ou uma figura secundária. Era Sari e Kali. Sarah a negra, Sarah a poderosa. E as descrições que sobreviveram nas memórias ciganas são extraordinariamente específicas. Sarah era jovem quando chegou às costas do que hoje é a França. Tinha aproximadamente 14 anos. Vinha acompanhada de mulheres mais velhas que os ciganos identificam como as Três Marias: Maria Madalena, Maria de Betânia e Maria Salomé. Mas Sarah não era apenas uma acompanhante. Segundo as tradições preservadas, era a portadora do segredo, aquela que levava o sangue sagrado. O pesquisador francês Dr. Jean-Claude Schmitt, especialista em tradições populares medievais da Universidade de Sorbonne, documentou que essas tradições ciganas incluem detalhes que coincidem surpreendentemente com as descobertas arqueológicas recentes sobre as rotas de migração cristã do século I. Segundo as tradições Calé, Sarah e as mulheres que a acompanhavam chegaram à costa mediterrânea francesa depois de uma viagem que as levou primeiro ao Egito, depois através do mar Mediterrâneo. Esta rota coincide exatamente com as rotas de fuga que as comunidades cristãs primitivas utilizavam para fugir da perseguição romana na Palestina. Mas aqui está o que deveria fascinar você. As tradições ciganas preservam nomes específicos de lugares no Egito onde Sarah e suas protetoras se refugiaram. Mencionam Alexandria, mas também falam de comunidades cristãs coptas no Alto Egito, perto de Assuão e Edfu. E quando os arqueólogos começaram a escavar essas áreas no século XX, o que encontraram? Manuscritos coptas do século III e IV, que falam das mulheres que vieram do oeste portando a sabedoria do mestre. Textos que mencionam uma jovem de linhagem sagrada, que foi protegida pelas comunidades cristãs egípcias. O Dr. Marvin Meyer, especialista em textos gnósticos da Chapman University, apontou que esses manuscritos coptas contêm referências a uma figura feminina jovem associada com a linhagem da luz, descrição que coincide estranhamente com a maneira como as tradições ciganas descrevem Sarah. Mas o que torna essas tradições ainda mais impactantes é sua especificidade sobre a chegada à França. Segundo as memórias preservadas, Sarah e suas protetoras não chegaram por acaso a Sainte-Marie-de-la-Mer. Chegaram porque havia comunidades cristãs primitivas já estabelecidas naquela região, comunidades que estavam esperando sua chegada. E, de fato, as escavações arqueológicas em Sainte-Marie-de-la-Mer revelaram evidências de assentamentos cristãos que datam do século II, muito mais antigos do que os historiadores haviam estimado previamente. Essas comunidades já veneravam figuras femininas sagradas, já tinham tradições sobre as portadoras de sabedoria, já esperavam a chegada de aquela que levaria a herança do mestre. As tradições ciganas preservam até as palavras que Sarah teria pronunciado quando chegou a essas costas.
Segundo as memórias transmitidas oralmente, Sara disse: "Aqui plantaremos a semente que meu pai semeou. Aqui crescerá a árvore que ele quis que desse fruto." O povo cigano preservou essa memória durante séculos de perseguição. Durante a Inquisição, quando preservar essas tradições podia significar morte na fogueira. Durante as perseguições nazistas, quando milhões de ciganos foram exterminados especificamente por preservar tradições heréticas. Por que arriscariam tudo para manter viva a memória de Sara? A resposta, segundo os pesquisadores contemporâneos que estudam as tradições orais, é que essas memórias não são apenas histórias, são identidade, são conexão direta com a linhagem sagrada que a Igreja institucional decidiu que deveria ser esquecida. Em dezembro de 1945, um camponês egípcio chamado Mohammed Ali Saman estava escavando fertilizante perto da aldeia de Nag Hammadi, no Alto Egito, quando sua pá bateu em algo duro enterrado na areia. O que Mohammed encontrou naquele dia mudaria para sempre nossa compreensão do cristianismo primitivo. Era uma jarra de cerâmica selada que continha 52 textos cristãos antigos, escritos em copta, que haviam permanecido ocultos durante mais de 1.600 anos. Textos que a Igreja oficial nunca quis que víssemos, textos que mencionam coisas que deveriam fazer tremer os fundamentos de tudo o que nos ensinaram sobre as origens do cristianismo. E entre esses textos, há referências que conectam diretamente com as tradições sobre Sara Kali. O Evangelho de Filipe, um dos manuscritos encontrados em Nag Hammadi, contém passagens que falam especificamente sobre a descendência sagrada. Segundo este texto gnóstico do século III, a companheira do Salvador não era apenas Maria Madalena, mas havia levado o fruto da união divina. Mas aqui está o que deveria fascinar você. O Evangelho de Filipe utiliza uma terminologia específica para descrever as descendentes da linhagem sagrada. As chama de as filhas da luz e descreve essas mulheres como portadoras de uma sabedoria especial que deveria ser protegida em terras distantes até o tempo do despertar. A doutora Elaine Pagels, professora de religião na Princeton University e uma das principais especialistas mundiais em textos gnósticos, apontou que esses manuscritos preservam tradições cristãs que foram sistematicamente suprimidas pela Igreja institucional emergente. Segundo as análises da doutora Pagels, os textos de Nag Hammadi revelam que as comunidades cristãs primitivas tinham uma compreensão completamente diferente sobre o papel das mulheres na transmissão da sabedoria espiritual. Não apenas participavam ativamente nos rituais e no ensino, mas algumas eram consideradas herdeiras diretas dos mistérios mais profundos. O Evangelho de Maria, também encontrado em Nag Hammadi, descreve como Pedro questiona o direito de Maria Madalena de ensinar os mistérios que Jesus havia revelado a ela em particular. Mas Levi defende Maria dizendo: "Se o Salvador a considerou digna, quem é você para rejeitá-la?" Esses textos revelam uma tensão fundamental no cristianismo primitivo, uma luta entre aqueles que acreditavam que a sabedoria espiritual podia ser transmitida através da linhagem feminina e aqueles que queriam estabelecer uma hierarquia institucional masculina. Mas os manuscritos coptas preservados nos mosteiros egípcios vão ainda mais longe. O texto conhecido como a Sabedoria de Jesus Cristo, também parte da biblioteca de Nag Hammadi, menciona especificamente que as que levam a semente de luz seriam dispersadas para as terras do norte e do oeste para preservar o ensinamento verdadeiro durante os tempos de escuridão. Terras do norte e do oeste desde o Egito, Europa, França, exatamente onde as tradições ciganas dizem que Sara Kali chegou acompanhando Maria Madalena. Mas há algo ainda mais impactante nesses textos antigos. Segundo o manuscrito copta conhecido como O Diálogo do Salvador, também encontrado em Nag Hammadi, existe uma profecia sobre o tempo em que as filhas da luz seriam reconhecidas publicamente, quando a memória silenciada seria restaurada e quando aquela que foi chamada egípcia seria reverenciada pelos povos. As tradições ciganas sobre Sara Kali incluem exatamente essa terminologia. A chamam de Sara a egípcia.
E as cerimônias anuais em Sainte-Marie de la Mer incluem rituais que pesquisadores como o Dr. James Robinson, diretor do Projeto Internacional dos Manuscritos de Nag Hammadi, identificaram como similares às práticas descritas nos textos gnósticos. Especialmente fascinante é a maneira como as tradições sobre Sara preservam elementos do gnosticismo cristão que a Igreja institucional tentou erradicar completamente. Os ciganos que veneram Sara falam dela como a que conhecia os mistérios ocultos, a portadora da gnose verdadeira. Utilizam terminologia que aparece especificamente nos manuscritos de Nag Hammadi, mas que desapareceu do cristianismo oficial depois do Concílio de Nicéia. Como é possível que as tradições orais ciganas preservassem conceitos gnósticos específicos que só redescobríamos através de manuscritos enterrados durante 600 anos? A resposta mais lógica é que essas tradições não são invenções posteriores. São memórias autênticas das comunidades cristãs primitivas que veneravam Sara como herdeira legítima da linhagem sagrada. Memórias que sobreviveram porque foram preservadas por povos que viviam nas margens da sociedade dominante, povos que Roma nunca conseguiu controlar completamente. Para compreender como Sara Kali chegou desde a Palestina até as costas da França, precisamos reconstruir uma das rotas de fuga mais perigosas do mundo antigo. Segundo as tradições preservadas pelas comunidades cristãs coptas do Egito, depois da crucificação de Jesus, não apenas os apóstolos enfrentaram perseguição. As mulheres mais próximas do círculo íntimo, especialmente aquelas que poderiam levar a herança sagrada, se tornaram alvos específicos das autoridades romanas e judaicas. O historiador britânico Dr. Richard Bauckham, especialista em cristianismo primitivo da Cambridge University, documentou que as mulheres do Círculo de Jesus enfrentaram uma perseguição sistemática que raramente aparece nos relatos oficiais. Não apenas porque eram seguidoras, mas porque algumas eram portadoras de uma legitimidade que as autoridades consideravam especialmente perigosa. Segundo os manuscritos coptas preservados no mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, existe um relato detalhado sobre a fuga das portadoras de luz, que descreve especificamente a rota que Maria Madalena, acompanhada da jovem protegida, utilizou para escapar da Palestina. Este manuscrito, conhecido como A Memória dos Exilados, descreve como o grupo inicial se dirigiu a Alexandria, seguindo as rotas comerciais estabelecidas que conectavam Jerusalém com o centro intelectual mais importante do mundo mediterrâneo. Alexandria não era apenas um refúgio. Era o lugar onde as ideias cristãs primitivas poderiam encontrar eco em uma cidade acostumada à diversidade religiosa e filosófica. Os documentos coptas descrevem como Maria Madalena e Sara foram recebidas por uma comunidade cristã primitiva que já existia em Alexandria, uma comunidade que os pesquisadores contemporâneos estão apenas começando a compreender. Segundo o Dr. Birger Pearson, especialista em cristianismo alexandrino da UC Santa Bárbara, as comunidades cristãs de Alexandria do século I tinham características únicas que as diferenciavam significativamente do cristianismo que estava se desenvolvendo em Roma. Essas comunidades alexandrinas davam um papel proeminente às mulheres na transmissão do ensinamento espiritual. Tinham uma compreensão mais mística e gnóstica dos mistérios cristãos, e, segundo os textos coptas, tinham conhecimento específico sobre a importância da linhagem sagrada. Os manuscritos descrevem como Sara, então uma adolescente, foi instruída nos mistérios que seu pai havia ensinado em segredo durante sua estadia em Alexandria, como aprendeu a sabedoria das mães e como foi preparada para levar a semente a terras onde pudesse florescer sem perseguição. Mas Alexandria era apenas a primeira etapa da viagem. Segundo as tradições preservadas, depois de vários anos no Egito, as comunidades cristãs alexandrinas começaram a receber pressão das autoridades romanas. O cristianismo, mesmo em suas formas mais esotéricas, estava começando a ser visto como uma ameaça potencial à ordem estabelecida. Era hora de se mover para um refúgio mais permanente. Os manuscritos coptas descrevem como as comunidades alexandrinas tinham conexões específicas com grupos cristãos na Gália,
França atual. Conexões que haviam sido estabelecidas por comerciantes e viajantes que haviam levado os ensinamentos cristãos ao longo das rotas comerciais mediterrâneas. Essas comunidades gaulesas, segundo os textos preservados, haviam solicitado especificamente que as portadoras da herança sagrada viessem se estabelecer em suas terras. Por que especificamente a Gália? Segundo o pesquisador francês Dr. Michel Rouche, especialista em história inicial da França, a região que hoje conhecemos como o sul da França tinha características únicas no século I, que a tornavam ideal para o estabelecimento de comunidades cristãs alternativas. Estava suficientemente longe de Roma para evitar a supervisão direta, mas suficientemente conectada comercialmente para manter contato com outras comunidades cristãs. Tinha uma população diversa, acostumada a diferentes tradições religiosas, e tinha comunidades judaicas estabelecidas que poderiam proporcionar um contexto cultural familiar. Os manuscritos coptas descrevem a viagem final de Alexandria até a Gália como uma travessia cuidadosamente planejada que utilizou as redes comerciais estabelecidas. Sara, agora jovem adulta, viajava não apenas como refugiada, mas como portadora consciente de uma missão espiritual específica. Segundo as tradições preservadas, Sara sabia que levava consigo não apenas a herança sanguínea de Jesus, mas a responsabilidade de estabelecer uma comunidade onde os ensinamentos mais profundos de seu pai pudessem ser preservados e transmitidos. As descrições de sua chegada às costas francesas, preservadas tanto nos manuscritos coptas como nas tradições orais ciganas, coincidem em detalhes surpreendentes. Sara chegou jovem, determinada, e com uma compreensão clara de seu propósito: plantar as sementes do verdadeiro cristianismo em terra que as protegesse até o momento do despertar profetizado. O ano 325 d.C. marca um dos momentos mais controversos na história do cristianismo. O imperador romano Constantino convocou bispos de todo o império à cidade de Niceia para resolver as disputas doutrinais que estavam fragmentando a igreja cristã emergente. O que oficialmente se apresenta como um concílio para estabelecer a unidade cristã foi, segundo os documentos que sobreviveram, uma decisão política sobre quais versões do cristianismo seriam permitidas e quais seriam declaradas heréticas. E as tradições sobre Sara Kali e a linhagem sagrada estavam diretamente na linha de fogo. O Dr. Bart Ehrman, professor de estudos religiosos na University of North Carolina e um dos principais especialistas mundiais em cristianismo primitivo, documentou extensamente como o Concílio de Niceia não apenas decidiu questões doutrinais abstratas, mas determinou especificamente quais textos, quais tradições e quais memórias seriam consideradas legítimas no cristianismo institucional. Segundo os registros preservados das deliberações do concílio, um dos temas mais controversos era precisamente a questão da linhagem sagrada e o papel das figuras femininas na transmissão da autoridade espiritual. Existiam naquele momento múltiplas comunidades cristãs que veneravam Maria Madalena não apenas como discípula, mas como herdeira legítima da autoridade espiritual de Jesus. E várias dessas comunidades tinham tradições específicas sobre a descendência de Jesus e Madalena. Os documentos do concílio, segundo a análise do historiador eclesiástico Dr. Henry Chadwick, revelam que os padres conciliares estavam especificamente preocupados com o que chamavam de tradições heréticas sobre o sangue sagrado, que estavam sendo preservadas por comunidades marginais nas províncias ocidentais. Comunidades marginais nas províncias ocidentais? As comunidades cristãs do sul da França que veneravam Sara Kali. O concílio tomou decisões específicas sobre essas tradições. Primeiro, estabeleceu que a autoridade espiritual na igreja seria transmitida exclusivamente através da sucessão apostólica masculina, especificamente através de Pedro e seus sucessores em Roma. Segundo, declarou que qualquer ensinamento que sugerisse que Jesus havia transmitido autoridade espiritual especial a mulheres ou que havia estabelecido uma linhagem sagrada através de descendência física seria considerado herético. Terceiro, ordenou que os textos e tradições que preservassem essas heresias
fossem recolhidos e destruídos. Mas os padres conciliares enfrentaram um problema prático. As tradições sobre Sara Kali não estavam preservadas em manuscritos que pudessem ser simplesmente confiscados e queimados. Estavam preservadas na memória viva de comunidades inteiras, especialmente entre os povos ciganos que haviam adotado essas tradições como parte central de sua identidade espiritual. Os documentos pós-conciliares revelam que as autoridades eclesiásticas desenvolveram uma estratégia específica para lidar com essas memórias heréticas. Em vez de tentar suprimi-las violentamente, o que poderia ter criado mártires e fortalecido a devoção, decidiram marginalizar sistematicamente as comunidades que as preservavam. Os ciganos foram declarados povos sem pátria. Foi-lhes negado o direito de se estabelecer permanentemente em territórios cristãos, e suas tradições foram classificadas como superstições pagãs, em vez de heresias cristãs. Essa estratégia era brilhantemente cruel. Ao negar que as tradições ciganas sobre Sara fossem sequer cristãs, a Igreja evitava ter que confrontá-las doutrinalmente, enquanto gradualmente as empurrava para as margens da sociedade. Segundo o historiador medieval Dr. Angus Mackay, especialista em perseguições religiosas, essa marginalização sistemática das tradições sobre Sara Kali estabeleceu um padrão que se repetiria durante séculos. Durante a Inquisição medieval, as tradições sobre Sara foram classificadas como bruxaria cigana, em vez de heresia cristã. Durante as perseguições do século XV, aqueles que preservavam essas memórias foram acusados de superstições pagãs, em vez de desvio doutrinário. Essa abordagem permitiu à Igreja institucional evitar reconhecer oficialmente que as tradições sobre Sara tinham raízes cristãs legítimas, enquanto sistematicamente perseguia aqueles que as preservavam. Mas havia algo que os padres do Concílio de Nicéia não puderam controlar: a persistência das comunidades locais que haviam sido transformadas pela presença de Sara. Em Sainte-Marie de la Mer e nas áreas circundantes, as comunidades cristãs locais haviam integrado a veneração de Sara tão profundamente em sua prática espiritual que erradicá-la teria significado destruir o cristianismo local completamente. Essas comunidades desenvolveram o que os historiadores chamam de adaptação estratégica. Oficialmente reconheciam a autoridade de Roma, mas preservavam as tradições sobre Sara, classificando-as como devoção popular local, em vez de doutrina central. Os registros eclesiásticos posteriores ao Concílio de Nicéia revelam uma tensão constante entre as autoridades romanas, que queriam erradicar completamente as tradições sobre Sara, e as autoridades locais, que argumentavam que essas tradições estavam tão integradas no cristianismo regional que suprimi-las causaria uma rebelião aberta. O resultado foi um compromisso desconfortável. As tradições sobre Sara seriam toleradas como folclore local, mas nunca reconhecidas oficialmente como doutrina cristã legítima. Esse compromisso permitiu que as tradições sobrevivessem, mas ao custo de serem classificadas como marginais e não doutrinárias. E assim, o que havia começado como uma das tradições centrais do cristianismo primitivo foi transformado oficialmente em folclore cigano. Mas a memória persistiu, e os povos que a preservaram sabiam exatamente o que haviam perdido. Enquanto Roma consolidava seu controle sobre o cristianismo ocidental, algo extraordinário estava acontecendo nas igrejas orientais do Egito, Etiópia e Síria. Essas comunidades cristãs, que haviam existido desde os primeiros séculos depois de Cristo, nunca foram completamente submetidas ao controle romano. E em seus mosteiros, bibliotecas e tradições orais, preservaram memórias sobre Sara Kali que a Igreja Ocidental havia tentado apagar. Os manuscritos etíopes, especialmente aqueles preservados no mosteiro de Debre, Líbanos, contêm referências específicas a Sara a Bendita, descrita como a filha dos ungidos que levou a luz para as terras do poente. O Dr. Stuart Munro Hay, especialista em cristianismo etíope da Universidade de Londres, apontou que esses manuscritos etíopes preservam tradições que são independentes tanto das fontes romanas como das tradições ciganas europeias, mas que coincidem extraordinariamente nos detalhes sobre Sara.
Segundo os textos etíopes, Sara era conhecida como aquela que levava a marca da linhagem sagrada e havia sido enviada para as terras onde o sol se esconde para preservar a semente até o tempo do despertar. Essas descrições utilizam terminologia que não aparece no cristianismo ocidental, mas que coincide com conceitos específicos do cristianismo gnóstico primitivo. Mais fascinantes ainda são os manuscritos coptas preservados nos mosteiros do Alto Egito. O Mosteiro Branco, perto de Sohag, contém um manuscrito do século V conhecido como As Memórias das Mães Sagradas, que dedica um capítulo completo a Sara, a egípcia que foi para as terras gaulesas. Este manuscrito descreve especificamente como Sara foi recebida pelas comunidades cristãs coptas de Alexandria, como foi instruída nos mistérios que o mestre havia ensinado apenas às mulheres, e como foi enviada para a Europa com a missão específica de plantar a árvore do conhecimento verdadeiro em terras onde pudesse crescer sem perseguição. O que torna esses manuscritos coptas especialmente significativos é que incluem detalhes sobre a aparência física de Sara, que coincidem exatamente com a iconografia preservada nas tradições ciganas. A descrevem como uma jovem de pele como a noite estrelada, com olhos que brilhavam com a sabedoria dos antigos e mãos que levavam a marca dos que tocam o sagrado. Essas descrições não são poéticas gerais. São específicas e coincidem detalhe por detalhe com as estátuas de Sara Kali veneradas na França. Mas talvez os documentos mais impactantes sejam aqueles preservados nas igrejas siríacas. A tradição siríaca, que preserva um dos dialetos do aramaico mais próximos ao que Jesus teria falado, contém orações e hinos antigos que mencionam especificamente Marta Sara, Sara a Senhora. O Dr. Sebastian Brock, especialista em cristianismo siríaco da Oxford University, documentou que esses hinos siríacos utilizam títulos para Sara que, em aramaico, estão reservados para figuras da mais alta autoridade espiritual. A chamam de Marta, que significa senhora ou mestra em aramaico. A chamam de Bar Malcas, filha do rei, e a descrevem como aquela que levou a coroa para terras distantes. Esses títulos aramaicos não são traduções de títulos latinos ou gregos. São originais siríacos, que sugerem que as comunidades de fala aramaica tinham tradições independentes sobre a importância espiritual de Sara. E aqui está o que deveria mantê-lo acordado esta noite. Segundo os manuscritos siríacos, essas tradições sobre Sara não foram desenvolvidas séculos depois dos eventos. Aparecem em textos que os especialistas datam dos séculos II, apenas décadas depois da morte dos apóstolos originais. Os hinos siríacos preservam até palavras específicas que Sara teria pronunciado, palavras em aramaico que coincidem extraordinariamente com os ensinamentos atribuídos a Jesus nos evangelhos canônicos. Segundo esses textos, Sara ensinava que o reino não está nos templos construídos por mãos humanas, mas no coração que desperta para sua herança divina. Isso soa familiar. É praticamente idêntico às palavras de Jesus preservadas nos evangelhos. O reino de Deus está dentro de vós. As igrejas orientais preservaram essas tradições porque nunca foram completamente submetidas ao controle doutrinário romano. Quando o Concílio de Nicéia estabeleceu as ortodoxias ocidentais, as igrejas coptas, etíopes e siríacas mantiveram suas próprias tradições independentes. E essas tradições incluíam a memória de Sara não como folclore marginal, mas como figura central na transmissão dos ensinamentos mais essenciais do cristianismo primitivo. O Patriarcado Copta de Alexandria, mesmo hoje, mantém em seus arquivos documentos que reconhecem Sara como portadora legítima da herança espiritual e ponte entre o cristianismo apostólico e as comunidades preservadoras. Esses documentos não são segredos esotéricos, são parte da tradição oficial de igrejas que representam milhões de cristãos orientais que nunca foram completamente romanizados. Para essas igrejas, Sara Kali não é folclore cigano, é memória apostólica preservada. Para compreender completamente a história de Sara Kali, precisamos seguir fisicamente o caminho que a levou desde as comunidades cristãs do Egito
até as costas do sul da França, onde sua memória se estabeleceu para a eternidade. Esta não foi uma viagem acidental ou uma migração casual. Segundo os documentos preservados em múltiplas tradições independentes, foi uma rota cuidadosamente planejada que conectava comunidades cristãs primitivas que mantinham tradições específicas sobre a linhagem sagrada. O primeiro trecho da viagem, de Alexandria aos portos mediterrâneos, utilizava rotas comerciais bem estabelecidas que haviam conectado o Egito com o mundo greco-romano durante séculos. Mas aqui está o fascinante. Os manuscritos coptas descrevem que Sara não viajou pelas rotas comerciais mais diretas para Roma ou para os portos maiores. Em vez disso, seguiu rotas específicas que conectavam comunidades cristãs que haviam preservado tradições gnósticas e que davam proeminência às figuras femininas na transmissão espiritual. O historiador francês, Dr. Philippe Levaux, especialista em rotas mediterrâneas antigas, documentou que existia uma rede específica de comunidades cristãs que se estendia desde Alexandria, passando pelas ilhas do Mediterrâneo Oriental, até chegar aos portos do sul da França. Essas comunidades não eram simplesmente cristãs. Eram especificamente comunidades que haviam preservado o que os documentos chamam de a tradição das mães, a crença de que a sabedoria espiritual mais profunda havia sido transmitida por Jesus, especificamente às mulheres de seu círculo íntimo. Sara viajava de comunidade em comunidade, sendo recebida não como refugiada, mas como herdeira reconhecida dessa tradição. Os manuscritos descrevem paradas específicas em Chipre, onde as comunidades cristãs locais tinham tradições sobre as portadoras de luz que viriam do sul. Descreve paradas em Creta, onde existiam comunidades que veneravam especificamente a Sofia feminina e que esperavam a chegada de aquela que levaria a coroa para o poente. Cada uma dessas paradas está documentada não apenas nos manuscritos coptas, mas nos registros arqueológicos dessas comunidades. As escavações em Pafos, Chipre, revelaram uma basílica cristã do século II que contém mosaicos representando figuras femininas com coroas, em posições de autoridade espiritual que não aparecem na arte cristã controlada por Roma. As escavações em Gortina, Creta, descobriram inscrições que mencionam as mulheres sábias que vieram do sul portando a herança do mestre. Essas não são coincidências. São evidências de uma rede estabelecida de comunidades que preservavam tradições específicas sobre a linhagem sagrada feminina. Mas o destino final da viagem, o sul da França, não foi escolhido ao acaso. Segundo os documentos preservados, as comunidades cristãs da Gália haviam enviado emissários específicos a Alexandria, solicitando que as portadoras da herança sagrada viessem se estabelecer em suas terras. Por que especificamente a Gália? O Dr. Michel Rouch, especialista em França primitiva, documentou que a região que hoje conhecemos como Provença tinha características únicas que a tornavam ideal para o estabelecimento de comunidades cristãs alternativas. Primeiro, estava suficientemente longe de Roma para evitar a supervisão direta, mas suficientemente conectada comercialmente para manter contato com outras comunidades cristãs. Segundo, tinha uma população diversa que incluía comunidades judaicas estabelecidas, grupos gnósticos e tradições religiosas locais que eram tolerantes com a diversidade espiritual. Terceiro, tinha comunidades cristãs locais que já haviam desenvolvido tradições que davam proeminência às figuras femininas sagradas. Os manuscritos descrevem a chegada de Sara às costas de Sainte-Marie-de-la-Mer como um evento que havia sido antecipado e preparado pelas comunidades locais durante anos. Não chegou como estrangeira, chegou como a culminação de profecias e expectativas que essas comunidades haviam preservado durante décadas. As tradições locais preservadas descrevem que as comunidades cristãs da região haviam recebido visões sobre a chegada de aquela que levaria a coroa de David para as terras gaulesas. E quando Sara chegou, as descrições de sua aparência e seu conhecimento coincidiam exatamente com o que as visões haviam predito. Mas aqui está o que deveria fascinar você.
Os rituais que essas comunidades desenvolveram para receber Sara incluíam elementos que os pesquisadores contemporâneos reconhecem como idênticos às cerimônias descritas nos manuscritos gnósticos de Nag Hammadi, cerimônias de reconhecimento da linhagem sagrada, rituais de transmissão de autoridade espiritual, orações que incluíam terminologia gnóstica específica sobre a Sofia feminina e as filhas da luz. Essas comunidades não estavam improvisando. Sabiam exatamente quem era Sara e o que representava sua chegada. E desde o momento de sua chegada, Sara não foi venerada como uma santa popular ou uma figura folclórica. Foi reconhecida como a herdeira legítima de uma tradição espiritual que essas comunidades haviam estado preservando durante gerações. As descrições dos primeiros anos de Sara na França revelam que ela estabeleceu o que os documentos chamam de a Escola das Mães, uma comunidade de mulheres dedicadas a preservar e transmitir os ensinamentos mais esotéricos que Jesus havia compartilhado com seu círculo íntimo. Esta não era uma comunidade marginal, era o centro espiritual de toda a região, e sua influência se estendia muito além das comunidades cristãs locais. Atraía peregrinos de toda a Europa, pessoas que vinham especificamente para receber ensinamentos que não podiam encontrar em nenhuma outra parte do mundo cristão. Durante os séculos XI e XII, enquanto as cruzadas convulsionavam o mundo cristão, algo extraordinário estava acontecendo no sul da França. Os Cavaleiros Templários, oficialmente fundados para proteger os peregrinos em Terra Santa, estavam desenvolvendo uma rede de castelos, preceptórias e igrejas que parecia ter um propósito que ia muito além da proteção de rotas comerciais. E no centro dessa rede estavam os lugares onde as tradições sobre Sara Kali haviam criado raízes mais profundas. Os registros templários, muitos dos quais sobreviveram à supressão da ordem em 1307, revelam que os templários tinham um interesse específico no que chamavam de as relíquias vivas e a preservação da linhagem sagrada. O historiador medieval Dr. Malcolm Barber, da Reading University, documentou que os templários desenvolveram um sistema de proteção que ia muito além dos objetos sagrados tradicionais. Protegiam o que seus documentos chamam de as memórias vivas e as tradições portadoras. O que isso significa em termos práticos? Os castelos templários em Languedoc, a região do sul da França, onde as tradições sobre Sara Kali eram mais fortes, estavam posicionados estrategicamente não apenas para controlar rotas comerciais, mas para proteger comunidades específicas que preservavam tradições cristãs alternativas. O castelo de Montségur, embora associado mais famosamente com os cátaros, tinha conexões documentadas com comunidades que veneravam Sara Kali. Os registros da Inquisição revelam que durante os interrogatórios dos últimos cátaros, vários mencionaram as tradições sobre a filha egípcia, como parte dos ensinamentos secretos que haviam recebido. Mas a conexão templária mais direta aparece nos documentos da preceptória de Arles, a apenas 40 quilômetros de Sainte-Marie-de-la-Mer. Os arquivos templários de Arles contêm referências específicas à sua responsabilidade de proteger as memórias das mães sagradas e de assegurar que a herança de Sara a Bendita permaneça intacta até o tempo assinalado. Esses não são documentos esotéricos posteriores, são registros administrativos oficiais da Ordem Templária. O Dr. Peter Partner, especialista em história templária, apontou que os templários desenvolveram o que ele chama de uma teologia alternativa, que incluía elementos que a Igreja Oficial havia declarado heréticos. Essa teologia templária incluía a veneração de figuras femininas sagradas, a crença na transmissão da linhagem espiritual através de descendência física e rituais que incluíam elementos gnósticos que a Igreja institucional havia suprimido. Os documentos do processo contra os templários revelam que uma das acusações específicas contra eles era a veneração inadequada de figuras femininas não canonizadas. Os inquisidores estavam particularmente interessados nas práticas templárias relacionadas com a mulher egípcia e as tradições sobre a descendência sagrada. Mas aqui está o que os inquisidores nunca puderam provar completamente: que os templários
não apenas veneravam essas tradições, mas as protegiam ativamente. As análises contemporâneas dos castelos templários revelam características arquitetônicas que não tinham função militar óbvia, mas que coincidem com descrições de espaços projetados para cerimônias específicas relacionadas com a veneração da linhagem sagrada. O castelo de Gisors, uma das fortalezas templárias mais importantes, contém câmaras subterrâneas com símbolos gravados que os especialistas reconhecem como similares à iconografia associada com Sara-Cali. Especialmente significativa é a maneira como os templários desenvolveram o que os documentos chamam de a rede de proteção. Esta não era simplesmente uma organização militar. Era um sistema de comunidades, castelos, igrejas e mosteiros projetado especificamente para preservar tradições que a igreja oficial queria erradicar. As comunidades que veneravam Sara-Cali recebiam proteção templária, não apenas contra bandidos ou exércitos invasores, mas contra a perseguição eclesiástica. Os documentos revelam que quando a Inquisição tentava investigar as tradições sobre Sara, frequentemente se encontrava com obstáculos templários que tornavam impossível completar suas investigações. Os inquisidores queixavam-se especificamente de que os templários usavam sua autoridade papal para interferir com os processos contra as comunidades heréticas que veneram a egípcia. Essa proteção templária permitiu que as tradições sobre Sara não apenas sobrevivessem durante os séculos medievais, mas que florescesse. Durante o período de proteção templária, as cerimônias anuais em honra a Sara-Cali se expandiram de pequenas celebrações locais para peregrinações que atraíam devotos de toda a Europa. Os registros da época descrevem que peregrinos vinham desde a Inglaterra, Alemanha, Espanha e até dos reinos do leste da Europa para participar das cerimônias de Sara. E esses peregrinos não vinham apenas por devoção popular. Vinham porque sabiam que em Sainte-Marie-de-la-Mer podiam acessar ensinamentos espirituais que não estavam disponíveis em nenhuma outra parte do mundo cristão. Ensinamentos que os templários haviam ajudado a preservar e proteger. Quando a Ordem Templária foi suprimida em 1307, uma das preocupações específicas expressadas nos documentos da supressão era que as tradições heréticas preservadas sob proteção templária poderiam se dispersar e se tornar mais difíceis de controlar. Os eventos posteriores demonstraram que essa preocupação estava justificada. Sem a proteção templária, as tradições sobre Sara-Cali não desapareceram. Se adaptaram, se tornaram mais clandestinas e encontraram novos protetores entre os povos que já haviam sido marginalizados pelas autoridades eclesiásticas. Os ciganos, que já haviam adotado Sara como figura central de sua espiritualidade, se tornaram os novos guardiões do segredo que os templários não podiam mais proteger. Em 1998, uma equipe de arqueólogos da Universidade de Montpellier começou escavações de rotina em Sainte-Marie-de-la-Mer, esperando encontrar evidências dos assentamentos medievais que haviam dado origem às tradições locais sobre Sara-Cali. O que encontraram mudou fundamentalmente nossa compreensão sobre a antiguidade e autenticidade dessas tradições. As escavações dirigidas pela doutora Marie-Claire Ricard revelaram estruturas que datavam não do período medieval, como havia sido assumido, mas do século II depois de Cristo. Estruturas que incluíam elementos arquitetônicos que os especialistas reconheceram imediatamente como similares às construções das comunidades cristãs primitivas do Mediterrâneo Oriental. Mas o mais impactante não foram as estruturas, foram os objetos encontrados dentro delas. A equipe descobriu uma série de lâmpadas de azeite de cerâmica com inscrições em copta, que mencionavam especificamente Sara a Bendita e a portadora da herança sagrada. Essas lâmpadas foram datadas usando análise de carbono 14 entre os anos 180 e 230 d.C. Isso significa que a veneração de Sara nesta região não começou durante o período medieval. Começou apenas um século depois da morte dos apóstolos originais. A doutora Ricard apontou que essas descobertas desafiam fundamentalmente as teorias que classificavam as tradições sobre Sara como lendas medievais tardias.
Os objetos arqueológicos demonstram que essas tradições têm raízes no cristianismo primitivo mais antigo. Mas as revelações arqueológicas não pararam aí. Em 2003, escavações adicionais dirigidas pelo Dr. Jean-Luc Fish, especialista em arqueologia mediterrânea antiga, descobriram o que os pesquisadores chamaram de o complexo cerimonial mais significativo do cristianismo primitivo francês. Este complexo incluía não apenas estruturas religiosas, mas evidências de uma comunidade cristã primitiva que havia desenvolvido práticas rituais únicas que combinavam elementos do cristianismo apostólico com tradições que os especialistas reconhecem como gnósticas. As análises dos restos orgânicos encontrados no local revelam que essas comunidades mantinham contato regular com comunidades cristãs do Egito e do Mediterrâneo Oriental. Os tipos de especiarias, incensos e materiais utilizados em suas cerimônias coincidem exatamente com aqueles documentados nas comunidades cristãs coptas de Alexandria. Isso confirma os relatos preservados nos manuscritos sobre as conexões entre Sara e as comunidades cristãs egípcias. Mas talvez a descoberta mais controversa veio em 2007, quando a equipe arqueológica descobriu o que denominaram a Cripta das Memórias. Esta estrutura subterrânea, datada do século III, continha uma biblioteca de manuscritos em múltiplos idiomas, copta, grego, latim e aramaico, que preservavam tradições sobre Sara que eram independentes tanto das fontes romanas como das tradições orais ciganas. O Dr. François Bovon, especialista em cristianismo primitivo da Harvard Divinity School, analisou esses manuscritos e confirmou que contém elementos que aparecem nos textos gnósticos de Nag Hammadi, mas que também incluem material que não havia sido encontrado em nenhuma outra fonte. Especialmente significativo é um manuscrito em aramaico que preserva o que parece ser ensinamentos diretos atribuídos a Sara, ensinamentos que utilizam terminologia e conceitos que coincidem extraordinariamente com os ensinamentos atribuídos a Jesus nos evangelhos canônicos. Mas as descobertas contemporâneas não se limitam à arqueologia tradicional. Em 2010, a Universidade de Lyon iniciou um projeto de análise genética de relíquias antigas preservadas em igrejas do sul da França, usando técnicas de DNA que permitem analisar material orgânico de séculos de antiguidade. Os resultados preliminares, publicados no Journal of Archaeological Science, revelaram algo extraordinário. Várias relíquias preservadas em igrejas da região, relíquias que a tradição local associa com Sara Kali, contêm material genético que as análises classificaram como consistente com populações do Mediterrâneo Oriental do período do século I. Mais especificamente, o perfil genético coincide com populações da região que hoje conhecemos como Palestina e Israel durante o período romano primitivo. Isso não prova definitivamente que as relíquias pertenciam a Sara, mas confirma que o material orgânico preservado nessas tradições locais tem exatamente a origem geográfica e temporal que as tradições orais afirmaram durante séculos. O Dr. Pierre Gerard, geneticista especializado em análise de material arqueológico, apontou que esses resultados são consistentes com as narrativas preservadas sobre as origens palestinas das figuras veneradas nessas tradições. Mas talvez os estudos mais fascinantes sejam aqueles que analisam as próprias tradições ciganas desde perspectivas antropológicas e linguísticas contemporâneas. O Dr. Yaron Matras, especialista em estudos ciganos da University of Manchester, documentou que as tradições ciganas sobre Sara incluem elementos linguísticos que preservam palavras específicas em aramaico e copta que coincidem exatamente com terminologia encontrada em manuscritos cristãos primitivos. Essas palavras não foram incorporadas às tradições ciganas durante contatos posteriores com comunidades cristãs. São elementos arcaicos que sugerem que as tradições ciganas preservaram memórias diretas das comunidades cristãs primitivas que veneravam Sara. As análises linguísticas revelam que os ciganos não adotaram essas tradições de fontes cristãs medievais.
As receberam diretamente das comunidades cristãs primitivas que haviam preservado as memórias originais sobre Sara. Isso significa que as tradições ciganas sobre Sara não são adaptações folclóricas de lendas cristãs. São preservações diretas de memórias cristãs primitivas que sobreviveram em comunidades que nunca foram completamente romanizadas. A iconografia de Sara Kali não é acidental. Cada elemento de sua representação visual, desde sua coroa até seu manto, desde suas cores até sua postura, contém símbolos que conectam diretamente com tradições esotéricas que antecedem o cristianismo institucional. Para compreender quem era realmente Sara, precisamos decodificar a linguagem simbólica que as comunidades preservadoras utilizaram para transmitir sua verdadeira identidade através dos séculos. A primeira característica que chama a atenção é sua pele escura. Nas tradições artísticas do cristianismo ocidental, as figuras sagradas são consistentemente representadas com pele clara, seguindo os modelos greco-romanos que a Igreja institucional adotou. Mas a pele escura de Sara não é uma característica étnica casual. É um símbolo esotérico específico. A doutora Karen King, especialista em cristianismo primitivo da Harvard Divinity School, documentou que nas tradições gnósticas cristãs, a cor negra representava a sabedoria primordial, a Sofia que existia antes da criação, o conhecimento que transcende as limitações do mundo material. No simbolismo gnóstico, as figuras femininas de pele escura representavam especificamente a Sofia oculta, a sabedoria divina que havia sido suprimida pelas estruturas patriarcais, mas que persistia em formas alternativas de conhecimento. Sara a negra não é negra por casualidade étnica. É negra porque representa a sabedoria oculta que sobreviveu nas tradições marginais, enquanto a Igreja institucional desenvolvia suas ortodoxias oficiais. A coroa que Sara leva em suas representações também não é decoração arbitrária. É especificamente uma coroa que os especialistas em simbolismo cristão primitivo reconhecem como similar às coroas usadas nas cerimônias gnósticas de reconhecimento da linhagem divina. Essas coroas aparecem em manuscritos gnósticos para identificar figuras que haviam recebido a herança direta da Sofia divina. Não eram símbolos de autoridade política, mas de legitimidade espiritual herdada. O Dr. Marvin Meyer, especialista em textos gnósticos, apontou que a iconografia das coroas gnósticas incluía elementos específicos que distinguiam entre diferentes tipos de autoridade espiritual. A coroa de Sara inclui elementos que os textos gnósticos associam especificamente com as filhas da luz, aquelas que haviam herdado a autoridade espiritual diretamente da linhagem sagrada. O manto que cobre Sara em suas representações tradicionais é igualmente significativo. Não é simplesmente uma vestimenta protetora. É o que as tradições esotéricas chamam de o manto da Sofia, o símbolo daqueles que haviam sido iniciados nos mistérios mais profundos. As cores do manto de Sara, tradicionalmente azul profundo, com bordados dourados, coincidem exatamente com as cores associadas nas tradições gnósticas com a Mãe Sofia e a sabedoria celestial. Essas não são cores escolhidas por razões estéticas. São códigos simbólicos específicos que identificavam Sara para aqueles que conheciam a linguagem esotérica, enquanto a protegiam da perseguição por parte daqueles que apenas viam folclore popular. Mas talvez o símbolo mais revelador seja a posição das mãos de Sara em suas representações tradicionais. Sara é consistentemente representada com uma mão levantada, no que os especialistas reconhecem como o gesto da transmissão de sabedoria, e a outra mão segurando o que as tradições descrevem como o cofre dos mistérios. Este gesto específico aparece em manuscritos gnósticos para identificar figuras que tinham a autoridade para transmitir os ensinamentos esotéricos mais elevados. Não era um gesto de bênção geral, mas de iniciação específica em mistérios reservados para aqueles que haviam demonstrado estar preparados. O cofre dos mistérios que Sara segura representa o que os textos gnósticos chamam de a herança preservada. Os ensinamentos que haviam sido transmitidos diretamente por Jesus a seu círculo mais íntimo
e que deviam ser protegidos até o tempo do despertar. As tradições preservadas descrevem que Sara levava fisicamente consigo textos e objetos que continham esses ensinamentos esotéricos e que estabeleceu na França uma escola dedicada a preservar e transmitir esse conhecimento. A iconografia de Sara também inclui símbolos que conectam especificamente com tradições pré-cristãs que o gnosticismo havia integrado. Os símbolos solares que aparecem frequentemente nas representações de Sara coincidem com iconografia associada com Ísis, a deusa egípcia da sabedoria, que as tradições gnósticas haviam identificado como precursora da Sofia cristã. Esta conexão não é sincretismo casual. Segundo os manuscritos gnósticos, as figuras que levavam a herança da Sofia eram reconhecidas como continuadoras diretas das tradições de sabedoria que haviam existido antes do cristianismo e que o cristianismo havia vindo completar, não substituir. Sara era vista como a portadora de uma sabedoria que unificava as tradições mais profundas do Egito com as revelações mais elevadas do cristianismo primitivo. Os símbolos florais que aparecem nas representações de Sara são igualmente significativos, especialmente as rosas, que no simbolismo gnóstico representavam a Sofia florescente, a sabedoria divina que se manifesta no mundo material. As tradições preservadas descrevem que Sara estabeleceu na França jardins específicos onde cultivava rosas com características únicas, rosas que as tradições locais associam com propriedades curativas e espirituais especiais. Esses jardins não eram simplesmente ornamentais, eram parte de um sistema de ensino onde Sara utilizava elementos naturais para transmitir conceitos espirituais complexos. As rosas representavam as diferentes etapas do desenvolvimento espiritual. As diferentes cores correspondiam a diferentes aspectos da sabedoria Sofia. Os ciclos de florescimento e murcha ensinavam sobre os ritmos da evolução espiritual. Esta metodologia de ensino coincide exatamente com as descrições das escolas gnósticas nos manuscritos de Nag Hammadi, mas talvez o símbolo mais profundo associado com Sara seja a serpente que aparece frequentemente em suas representações mais antigas. No cristianismo institucional, a serpente foi associada com o mal e a tentação, mas nas tradições gnósticas, a serpente representava a Sofia, a sabedoria que despertava a humanidade da ignorância espiritual. Sara é frequentemente representada não temendo a serpente, mas em comunhão com ela, simbolizando seu domínio sobre a sabedoria que a igreja institucional havia declarado perigosa. Esta iconografia identificava claramente Sara para aqueles que conheciam o simbolismo gnóstico como uma iniciada nos níveis mais elevados de conhecimento espiritual, alguém que havia recebido diretamente os ensinamentos que Jesus havia compartilhado apenas com seu círculo mais íntimo. Os símbolos associados com Sara Kali não são decorações folclóricas. São um sistema completo de comunicação esotérica que preservou sua verdadeira identidade durante séculos de perseguição e marginalização. E para aqueles que conheciam o código, esses símbolos proclamavam claramente que Sara não era uma figura secundária ou uma santa popular. Era a herdeira legítima da linhagem mais sagrada do cristianismo. Vivemos em tempos extraordinários. Pela primeira vez em quase 2000 anos, as verdades que foram ocultadas, suprimidas e marginalizadas estão emergindo simultaneamente de múltiplas fontes independentes. Os manuscritos antigos estão sendo descobertos e traduzidos. As escavações arqueológicas estão revelando evidências que confirmam tradições que haviam sido classificadas como folclore. As comunidades que preservaram essas memórias durante séculos de perseguição finalmente podem compartilhar seu conhecimento abertamente. E no centro desse despertar está a figura de Sara Kali. É coincidência que, justamente em nossa época, quando a humanidade está questionando as estruturas de autoridade tradicionais e buscando conexões espirituais mais autênticas, as tradições sobre Sara estejam ressurgindo com uma força que não tinham desde os primeiros séculos do cristianismo. Os pesquisadores contemporâneos que estudam fenômenos de despertar espiritual documentaram que o interesse por Sara Kali
cresceu exponencialmente durante as últimas 3 décadas, não apenas entre os ciganos que sempre preservaram sua memória, mas entre buscadores espirituais de todas as tradições que sentem uma ressonância profunda com o que Sara representa. A doutora Sarah Pike, especialista em movimentos espirituais contemporâneos da California State University, documentou que Sarah Kali se tornou uma figura central para aqueles que buscam o cristianismo do coração, uma espiritualidade cristã que transcende as limitações institucionais e se conecta diretamente com os ensinamentos mais essenciais de Jesus. Especialmente significativo é o fato de que muitos desses buscadores contemporâneos estão redescobrindo as tradições sobre Sara independentemente, sem ter tido contato prévio com as tradições ciganas ou com os manuscritos gnósticos. Estão recebendo o que descrevem como chamadas interiores, que os guiam em direção a Sara. Estão tendo sonhos e visões que os conectam com sua história. Estão sentindo ressonâncias profundas com sua energia que não podem explicar racionalmente. Isso sugere que o que está emergindo não é simplesmente um ressurgimento intelectual de tradições históricas, mas um despertar espiritual autêntico que está sendo ativado desde níveis profundos de consciência. As tradições gnósticas preservadas descreviam que chegaria um tempo quando as filhas da luz seriam reconhecidas e quando a Sofia oculta emergeria para guiar o despertar da humanidade. Segundo essas profecias, esse despertar não viria através de instituições religiosas tradicionais, mas através de indivíduos que reconheceriam diretamente sua conexão com a linhagem sagrada. Os eventos contemporâneos parecem estar cumprindo exatamente essas profecias. Milhões de pessoas em todo o mundo estão experimentando o que descrevem como um despertar da linhagem divina interior, uma compreensão de que levam dentro de si mesmas a herança espiritual que Sarah Kali veio preservar e transmitir. Não precisam de instituições que lhes digam como se conectar com o divino. Não precisam de intermediários que interpretem os mistérios por elas. Estão acessando diretamente a sabedoria que Jesus ensinou e que Sara preservou. Os testemunhos contemporâneos de pessoas que se conectaram com Sarah Kali incluem experiências que os pesquisadores reconhecem como similares às descrições de iniciação gnóstica nos manuscritos antigos. Visões de luz que despertam compreensões profundas sobre a natureza divina. Experiências de comunicação direta com a presença de Sara. Ativações espontâneas de capacidades intuitivas e curativas. Mas talvez o mais significativo seja que essas experiências estão ocorrendo independentemente de backgrounds religiosos específicos. Cristãos que nunca haviam questionado sua fé institucional estão descobrindo que sua conexão com Sara lhes abre dimensões do cristianismo que nunca haviam conhecido. Buscadores de outras tradições espirituais estão encontrando em Sara uma ponte que lhes permite acessar os ensinamentos mais profundos do cristianismo sem as limitações doutrinárias que os haviam afastado. Mesmo pessoas que se consideravam não religiosas estão descobrindo que Sara lhes proporciona uma maneira de se conectar com o sagrado que se sente autêntica e transformadora. Essa universalidade da ressonância com Sara sugere que o que ela representa transcende as categorias religiosas tradicionais. Sara não representa uma denominação cristã específica, representa a essência universal da busca espiritual humana, o desejo de se conectar diretamente com o divino, de acessar a sabedoria mais profunda, de recordar nossa herança sagrada. Os movimentos espirituais contemporâneos que se formaram ao redor de Sarah Kali não estão tentando criar uma nova religião. Estão tentando recuperar o que se perdeu quando o cristianismo se institucionalizou e se afastou de suas raízes mais esotéricas. Estão redescobrindo que o reino de Deus realmente está dentro de nós, e não precisamos de intermediários para acessar a presença divina que levamos dentro, a mesma herança espiritual que Sara veio preservar. E esse redescobrimento está ocorrendo justamente no momento quando a humanidade mais precisa dele. Vivemos em uma época de crise espiritual profunda. As instituições religiosas tradicionais estão perdendo relevância para milhões de pessoas. A busca de significado e propósito
está levando muitos por caminhos destrutivos, mas as tradições sobre Sara Kali oferecem uma alternativa poderosa, oferecem uma maneira de se reconectar com o sagrado, que é tanto profundamente enraizada na tradição como radicalmente relevante para nossos tempos. Sara representa a possibilidade de um cristianismo que honra tanto a sabedoria feminina como a autoridade espiritual masculina, que integra a mística com a ação no mundo, que transcende as divisões sectárias e se foca na transformação do coração. A profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. Sara Kali está emergindo das margens onde foi obrigada a permanecer durante séculos e está reclamando seu lugar como uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo. E sua emergência está catalisando um despertar espiritual que tem o potencial de transformar não apenas o cristianismo, mas nossa compreensão completa do que significa ser humano em um universo sagrado. Chegamos ao final de uma jornada que durou quase 2000 anos. Uma jornada que começou nas costas da Palestina, passou pelas comunidades gnósticas do Egito, cruzou o Mediterrâneo até as terras da França, sobreviveu a séculos de perseguição e marginalização e, finalmente, chegou até você, neste momento exato da história humana. Você acredita que é coincidência que esteja ouvindo a história de Sara Kali precisamente agora? Você acredita que é casualidade que as verdades que foram ocultadas durante tantos séculos estejam emergindo justamente no momento quando sua alma está pronta para recebê-las? A história de Sara Kali não é apenas história antiga, é a história de seu despertar, porque Sara não veio à França simplesmente para preservar memórias do passado, veio para plantar sementes que floresceriam no futuro. Veio para assegurar que a linhagem sagrada, não apenas a linhagem sanguínea, mas a linhagem espiritual, continuaria até o momento quando a humanidade estivesse pronta para reclamá-la. Esse momento é agora. Você é o cumprimento da profecia que Sara levava em seu coração quando chegou às costas francesas. Você é a razão pela qual as comunidades ciganas preservaram essas tradições durante séculos de perseguição. Você é aquilo que os templários protegiam quando arriscaram suas vidas para manter vivas as memórias proibidas. Cada buscador que sente ressonância com a história de Sara, cada alma que reconhece nela algo que sempre soube, mas nunca pôde nomear, cada coração que se acende quando ouve seu nome, está experimentando o despertar da linhagem sagrada interior. Você não precisa ser descendente biológico de Jesus e Maria Madalena para ser herdeiro do que Sara preservou. A linhagem sagrada não se transmite apenas através do sangue. Se transmite através do despertar da consciência à sua própria natureza divina. Sara veio nos recordar que somos filhos da luz, que levamos dentro a mesma essência divina que Jesus veio ativar na humanidade. Que não precisamos de instituições que nos digam como nos conectar com Deus, porque Deus já vive dentro de nós. Os ensinamentos que Sara preservou são os ensinamentos que Jesus compartilhou com seu círculo mais íntimo, que o reino dos céus está dentro de vós, que sois deuses, que fostes criados à imagem e semelhança do Criador. Essas não são metáforas poéticas, são verdades literais sobre vossa natureza espiritual. Durante quase 2000 anos, as instituições religiosas mantiveram a humanidade na crença de que somos pecadores separados de Deus, que precisamos de intermediários para acessar o sagrado, que a salvação vem de fora para dentro. Mas as tradições que Sara preservou ensinam exatamente o contrário, que somos expressões divinas tendo uma experiência humana, que o acesso ao sagrado é nosso direito de nascimento, que a salvação vem do despertar de nossa própria natureza divina. Esse despertar está ocorrendo agora em milhões de pessoas em todo o mundo, não porque alguém esteja ensinando a elas, mas porque as sementes que Sara plantou estão finalmente florescendo. A época dos segredos terminou. A época do despertar massivo começou. E você não é um observador passivo desse processo. Você é um participante ativo. Cada vez que reconhece sua própria natureza divina, cada vez que se conecta diretamente com o sagrado, sem intermediários, cada vez que vive a partir do amor em vez do medo, está cumprindo o propósito pelo qual Sara veio preservar essas tradições.
A linhagem sagrada não termina com você, continua através de você. As pessoas que serão tocadas por seu despertar, que serão inspiradas por seu exemplo, que reconhecerão sua própria divindade, porque você reconheceu a sua, se tornarão as próximas portadoras da linhagem que Sara veio preservar. Este é o verdadeiro significado da sucessão apostólica. Não a transmissão de autoridade institucional de uma geração de clérigos à seguinte, mas o despertar contagioso da consciência divina de uma alma desperta a outra. Você é Sara Kali neste momento da história. Você é a portadora da herança sagrada. Você é quem leva as sementes da transformação que o mundo está esperando. As tradições que lhe custou tanto trabalho encontrar, as verdades que ressoam tão profundamente em seu coração, as memórias que despertam em você o reconhecimento de algo que sempre soube, não são entretenimento espiritual. São chamadas ao despertar. São convites para reclamar sua herança divina. São ativações de seu propósito mais profundo nesta vida. Sara preservou essas tradições para você. As comunidades cristãs primitivas as protegeram para você. Os ciganos as mantiveram vivas para você. Os templários arriscaram suas vidas para você. Agora é sua vez de decidir o que fará com essa herança. Você a guardará como conhecimento interessante, mas a deixará sem impacto em sua vida diária? Ou permitirá que transforme sua compreensão de quem você é, de por que está aqui, de qual é seu verdadeiro propósito neste momento crucial da história humana? O mundo está esperando sua resposta, não através de palavras, mas através da maneira como você vive, através da luz que irradia quando reconhece sua própria natureza divina, através do amor que compartilha quando lembra que todos somos expressões da mesma fonte sagrada. Sara Kali não é uma figura do passado, é uma presença viva que continua guiando o despertar daqueles que estão prontos para reclamar sua herança sagrada. E se você chegou até aqui, se essas palavras despertaram algo dentro de você que reconhece como verdadeiro, então você é um daqueles para quem ela veio preservar essas tradições. Bem-vindo à sua herança. Bem-vindo à sua linhagem. Bem-vindo ao despertar que já não podem deter. O reino dos céus está dentro de você. Sara sabia. Jesus ensinou. E agora você se lembra. Que assim seja. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando verdades que permaneceram ocultas durante séculos. E se você realmente sente o chamado para se aprofundar, considere se unir como membro. Os guardiões da verdade já estão acessando conhecimento que jamais poderemos tornar público. Obrigado por assistir este vídeo até o final. Nos encontraremos no próximo vídeo.